gente, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Se cuidem e estudem bastante, viu? Olha a moleza. Vamos lá. Gente, olha só. O assunto da nossa continuação da aula hoje será ordem direta e indireta. Não é? Olha o nome, direta. Então, sabemos que a oração ela é formada por sujeito e predicado. Se a ordem é direta, é lógico que a ordem permanecerá sujeito e predicado. Mas na ordem indireta, pode-se inverter a posição, não é? Porque na ordem direta nós temos sujeito mais, não é? Verbo mais complemento. Na ordem direta acontece a inversão. Pode vir primeiro o complemento, depois o verbo, depois o sujeito e vice-versa. É isso que acontece, tá certo? Na aula anterior, eu passei para vocês a atividade no caderno de atividades na página 3 até a página 7. E nós iremos corrigir agora e esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá? Então, ó, na página 3 tem assim, pede para que vocês façam a interpretação de um cartaz, que tem assim, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não ao trabalho infantil, na cadeia produtiva. Apoia essa ideia, não é? Aí você percebe que na imagem tem a cena aqui de 3 crianças, não é? E logo a seguir tem como se fosse umas 4 rodinhas. E cada um tem mostrando a questão do trabalho. Tem o algodão, tem a máquina de costura, logo após tem a blusa e depois tem aquele carrinho que vai, quando uma transportadora traz uma encomenda para uma loja, entendeu? Tem aquelas caixinhas. Então, justamente, você percebe que aí, no caso, é o processo. Que a parte final, que é justamente a roupa já pronta já para ser entregue na loja, é o último estágio, não é? Mas partindo, no caso, aí do algodão. Aí tem assim, leia esse cartaz que faz parte de uma campanha do Fórum Nacional de Preservação e da Erradicação do Trabalho Infantil. Aí tem FNPETI. E responda às questões propostas. Qual é o objetivo do anúncio e a quem se destina? Qual o objetivo, pessoal? E aí? Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Justamente, é a prevenção contra o trabalho infantil. Fala que é errado, não é? As crianças fazerem trabalho de adultos. E a quem se destina? Se destina a todas as pessoas, não é? Que têm acesso à criança, não é? Aí no segundo, é possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? E aí? Se fosse a imagem assim, sem nenhuma parte escrita, sem a linguagem verbal, seria possível? De forma nenhuma, certo? Observe que quando nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que no caso são as imagens, você percebe que tem uma relação entre uma e outra, ou seja, uma complementa a outra. Então não seria possível saber do que se tratava, né? Terceiro, o que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem e como ela se relaciona com o tema? Olha só, observe que quando as crianças puxam, você percebe que estão colocando muita força, está mostrando que o trabalho é pesado, não é? Aí tem assim, a engrenagem puxada pelas crianças refere-se a etapas, né, que eu falei a vocês, de uma produção, não é? Do estágio de uma produção de uma vestimenta, não é? Que nesse caso parece confecção de roupa, que é o algodão, que é a máquina de costura, a camisa aí na hora que vai o carrinho carregando as caixas. Aí no quarto quesito, as orações abaixo estão na ordem indireta, não é? Na ordem direta não tem a estrutura, aqui ó, ordem direta, ó, ordem direta. A estrutura é como sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a estrutura da ordem direta. Direta. Aí fala da questão da estrutura da ordem indireta. Tem assim, ó. As orações abaixo estão na ordem direta. Reescreva-as dando-as na ordem direta. Olha só, terá que ter essa estrutura. Aí tem assim, vivenciam plenamente sua infância poucos brasileiros. Quem vivencia plenamente sua infância? Quem? Poucos brasileiros. Então, poucos brasileiros. Olha a estrutura. Quem é o verbo da oração? Vivenciam. Vivenciam o quê? Plenamente sua infância. Perceberam a estrutura? Então, isso que é a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Certo? Letra B.
Será erradicada a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Fala de quem aí? O que será erradicada? A violação, então. A violação é sujeito à oração. Então, a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Não é? Cadê o verbo? Será. Será o quê? Erradicada. Certo? No caso, é o complemento. Aí tem aqui na página 4. Leia as frases a seguir, depois preencha o quadro, indicando o sujeito, o verbo e o trecho que complementa cada um. Ou seja, vocês irão colocar essa estrutura aqui, sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, temos aí a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, não é? Qual é o verbo? Instituiu. E qual é o complemento? O que é o complemento? É tudo que vem depois do verbo. Instituiu o quê? Aí tem 12 de junho, com o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Tudo isso aí será o trecho que irá complementar o verbo, certo? E vocês deveriam prosseguir com os demais, tá bom? No sexto quesito, marque a oração que não segue a ordem direta. Aí tem sujeito, verbo e complemento, que é justamente a ordem direta que é assim. Aí vão marcar apenas que não segue essa ordem. Aí tem assim, poucas crianças desenvolvem aptidões próprias à sua idade. Poucas crianças é o sujeito da oração. Desenvolve é o verbo. E o resto vai ser o complemento. Então, essa aí está na ordem direta. Então, não é a opção A. Na letra B, o Brasil desenvolveu boas estratégias. O Brasil é o sujeito, desenvolveu é o verbo. E o quê? Boas estratégias será o complemento. Então, nesse caso, também não é essa opção. Na letra C, demanda envolvimento social a luta contra o trabalho infantil. Olha aí, ó, demanda envolvimento social à luta contra o trabalho infantil. Observe que começa logo pelo verbo. Demanda o quê? Envolvimento social. Não é? É como se eu falasse, né? A luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. Então, essa aí está em ordem indireta. Não está apresentando essa estrutura que é sujeito, verbo e complemento. Então, é a opção C. Ok? Então, a luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. A ordem direta seria assim. Certo? No sétimo quesito, leia essas frases. Registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 12 anos de idade. Oração 2. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. A que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? O que é que vocês percebem aí? Quando nós temos aí, ó, registraram e aceleraram, vocês percebem que está flexionado na terceira pessoa do plural. Não se sabe quem registrou e também não sabe também quem acelerou. Então, nesse caso, temos aí sujeito indeterminado, porque não se sabe quem praticou a ação, certo? Então, a conclusão é essa. Na página 5, observe essas frases e responda as questões propostas. Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Segunda oração, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual das duas frases está na ordem direta? Qual das duas apresenta a forma sujeito, verbo e complemento? Que a ordem direta é isso, certo? Quem respondeu a segunda opção está correto, ok? Letra B. Ao optar-se pela ordem direta na frase 1, que recebe mais ênfase? Quem? Devem combater o trabalho infantil, governo e sociedade. Justamente é a ação, deve combater. Quando o verbo, ou a locução verbal aparece na parte do sujeito, vai ganhar mais ênfase. É justamente, tá certo? Aqui no caso, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata. Observe, quem ganha ênfase aí é o que está no sujeito. É justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Na primeira oração que ganha ênfase é o deve combater. Certo? É a parte da locução verbal aí. Certo? Letra C. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? E aí? Tem aí, devem combater. Altera alguma coisa? De forma nenhuma. Letra D. Qual frase se expressa de maneira mais clara? Por quê? Quem escreveu a frase 2 está correta, porque justamente é a ordem direta.
Fica mais claro a ideia que quer enfatizar. Aí logo embaixo, vocês no caso tem aqui um texto para que vocês possam, né, ler, interpretar, e tem assim: quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016? Quem divulgou? Olha lá no finalzinho lá, ó. Quem foi? Lá no finalzinho. Acesso aqui, ó. Tá no site, então foi no portal, certo? Coloca embaixo a resposta aqui, ó. Certo? Então foi o Portal News, jornal que publica todas as notícias relacionadas ao mundo dos livros. Que quesitos a Catedral Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras? E aí? Observa aqui, falar sobre a questão dos livros. Unesco divulga a lista de melhores livros infantos juvenis brasileiros 2016. Então aqui, observe, melhores, não é? Observe que a ideia vai ser buscar, não é? A questão do valor dos literários e das obras, certo? E na página 6, aí tem assim, no 11º. É possível dizer que o prêmio dado a Lígia Bojunga é diferente dos demais prêmios concedidos? Sim. Por quê? Porque ela ganhou o prêmio em destaque, certo? Ela participou de uma competição e ganhou mérito em relação a isso aí. 12º. As orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Tenho certeza que todos aprenderam. Vamos lá. Aí tem assim: livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. As crianças leem. Quem é que lê? As crianças. Então, as crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Então, vocês irão prosseguir aqui, seguindo a mesma ordem: sujeito, verbo e complemento. No 13º, lê as frases a seguir e acrescente um complemento. Complemento é tudo que... Complemento, no caso aqui, o verbo, né? Porque é complemento verbal. Os livros ajudam as crianças em... Ajudam o quê? As crianças em seu desenvolvimento. Os livros ajudam o quê? As crianças em suas relações familiares, não é? Ajudam em suas relações familiares. 14º. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento: às crianças. Ainda assim, foi possível acrescentar outro. Por quê? E aí? Porque o verbo, no caso, ele aceita mais do que um complemento. E no 15º, relê o título da notícia e responda as questões a seguir. Unesco divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016. O que ou quem o título da notícia está destacando? Está justamente destacando quem está no sujeito, a Unesco, não é? E na letra B, reescreva o título enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros. É para reescrever. Então, nesse caso, vai começar pelo verbo. Divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco, tá? Então, vocês irão responder da página 7 até a página 11, dando continuidade ao conteúdo também no caderno de atividades. Assim que vocês assistirem essa videoaula, peço que vocês marquem a data, tá bom? E respondam com bastante atenção. Ok, pessoal? Até a página 11, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.